Seja muito bem-vindo à Ideias em Instante. O nosso convidado de hoje chama-se Afonso Cruz. É um autor já conhecido de muitos e que acaba de ser premiado com o Prémio da União Europeia de Literatura. Afonso, muito obrigada por estares aqui e por nos trazeres aqui a tua obra, que foi a grande vencedora do Prémio de Literatura da União Europeia, que podem observar, e que tem um nome curioso, A Boneca de Kokoschka. Estou a dizer bem ou enganei-me? Eu acho que sim, eu também não sei muito bem como é que se pronuncia, mas acho que sim. Na verdade é baseado numa história verídica que não serve, ou seja, o Kokoschka era um pintor e ele a determinada altura estava muito apaixonado por uma mulher que quebrava, partia os corações de toda a gente na época, que era a Alma Mahler, e a relação não acabou muito bem e ele mandou construir uma boneca tamanho real, que era uma réplica da Alma Mahler. E depois passeava com ela pela cidade e à ópera com a boneca. Obrigava as criadas a criarem rumores sobre a boneca, etc. E eu parti dessa história e usei essa história como metáfora para esse romance. Apesar de Kokoschka não ser uma personagem do romance, é o ponto de partida para uma série de outras coisas. E por falar em ponto de partida, deixa-me só ler este teu início, este teu ponto de partida maravilhoso. Passo a citar. Certo é que a boneca foi construída e, julgo, tornou-se uma desilusão. Kokoschka acabou por matá-la. Mas adianto-me. Durante algum tempo, ele fê-la viver. Uma pessoa não existe apenas por ter um corpo. Precisa ter uma vida social. Precisa da palavra, da alma. Precisamos de testemunhos dos outros. Por isso, Kokoschka fez com que a criada fizesse circular rumores sobre a boneca. Histórias, como se ela existisse, como se ela tivesse uma existência semelhante à nossa. Bem, este início é muito poderoso e realmente fala muito do poder da imaginação. Tu achas que, enfim, quando escreveste esta obra, pensaste exatamente transpor-te para outro corpo e imaginar-te, por vezes, perante situações? O que eu acho, acima de tudo, é que nós não temos propriamente uma existência sem o outro, mais até do que a imaginação. E quando eu pensei nisso, na boneca de Kokoschka como metáfora, era muito baseando nisso, que é nós precisamos realmente das outras pessoas para termos individualidade, para sermos alguma pessoa, para sermos pessoas, para sermos seres humanos. Eu até julgo que se nós fôssemos educados, por exemplo, por macacos, portanto-nos-íamos como macacos e por aí fora. O Heráclito dizia que se um burro visse Deus, ele vê-lo-ia com forma de burro. E, portanto, eu acho que o outro é fundamental para nos criarmos a nós mesmos. E sem isso não conseguimos ser seres humanos. Portanto, precisamos de humanos à nossa volta. Afonso, enfim, falando agora um bocadinho também deste prémio que acabaste de receber, até que ponto é que estes prémios que existem no mercado são importantes, independentemente da parte financeira, nomeadamente este prémio da União Europeia tem um prémio financeiro, mas isto é algo mais importante, não só o reconhecimento do autor, como mais portas abertas, digo eu. Sim. Acima de tudo, os livros publicam-se muitos livros, claro, e a questão é que cada vez há menos espaço nas livrarias e, portanto, eles acabam por morrer, entre aspas, muito rapidamente. Ou seja, e desaparecem rapidamente. Tu acreditas que este stampzinho, agora está aqui meio rasgado, onde é que está? Que eu rasguei, entretanto. Este prémio da União Europeia também faz vender, por exemplo? Não sei, talvez, mas não. Em relação aos outros prémios, por exemplo, anteriores, não tenho noção disso. Acho que não ajudam muito a vender, mas ajudam a que eles voltem a ter vida. Os livros que, por exemplo, já não estão nas livrarias ou não estão em destaque, já quando ganham um prémio, voltam é como se ressuscitassem, voltassem às livrarias ou a ter uma posição com algum destaque ou mais destaque. Também é bom em relação à imprensa, aos mídias, por aí fora.
E claro, é muito gratificante para o próprio autor. Claro, acho. com certeza. O teu primeiro prémio, e o grande prémio também que recebeste foi, enfim, do Camilo Castelo Branco, que recebeste com o teu... Não foi com a tua primeira obra, mas com a tua segunda, não é? Foi com a primeira coisa que eu escrevi. A primeira obra publicada. Foi a segunda obra publicada. Foi a segunda obra publicada. Mas a primeira coisa que escrevi, que é a Enciclopédia da História Universal. Que também acho que foi... para mim foi uma coisa foi excelente, porque não acho nada fácil alguém que está realmente a começar a ganhar prémios, porque quer dizer, aquele livro pode ter sido uma sorte e se calhar o próximo é horrível. Sim, mas tu começaste a escrever em 2008, estamos em 2012 e tens acumulado quase anualmente um prémio, não é? O teu percurso tem sido bastante premiado. Tenho tido alguma sorte. Porque mais também responsabilidade é na tua escrita? O facto de seres reconhecido coloca-te mais carga, com certeza, não? Bom, não sei, porque nós quando escrevemos, eu pelo menos quando escrevo, eu coloco sempre tudo aquilo que tenho. Não faço muitas concessões nesse sentido e por isso também se calhar não posso dar muito mais ou exigir muito mais do que aquilo que já faço. Eu sei também, Afonso, que tens andado, enfim, que já viajaste por mais de 60 países. Fala-me um bocadinho de ti, do teu percurso. E, enfim, começámos aqui por falar da necessidade do outro e da parte humana também, que também está retratada nas tuas histórias. Fala-me de ti. Tu começaste a viajar cedo, na casa dos 20? Sim, comecei a viajar, viajava muito. Aliás, ganhava o meu trabalho a partir de determinada altura passou a ser, trabalhava em animação e passou a ser uma coisa que servia apenas para viajar. Deixei de gostar de trabalhar propriamente, porque ao início eu gostava muito do cinema de animação e trabalhar em animação. Que ainda fazes, não é? Ainda és ilustrador, realizador. Ilustrador, sim. Mas o cinema de animação, porque exige uma equipa, e eu vivo no Alentejo, e é mais difícil de conjugar, e é mais difícil de trabalhar e de fazer filmes. Porque a ilustração ou a escrita podem ser trabalhos solitários, muitas vezes são, mas o cinema de animação é mais complicado. De qualquer forma, tens uns cartoons maravilhosos, que aliás nós vamos passar agora, que são, enfim, enquanto realizador da tua própria arte, sim, bastante curiosos. Mas enfim, agora fazendo aqui a ponte para a tua vida no Monte Alentejano, porquê é que resolveste ir viver para o Alentejo? Foi uma... Sempre desejei isso, sempre quis viver no campo e sempre achei que iria gostar. E quando isso se proporcionou, decidi fazê-lo. Eu sei que tens uma horta que produz a tua própria cerveja. Tens aí um bocadinho também. Mas já fazia cerveja quando vivia em Lisboa. Já? Sim. Aliás, nos últimos anos vivi em 2 apartamentos em lugares diferentes de Lisboa e em ambos já fazia cerveja. Fala-me desse processo. Fiz mais cerveja enquanto morava em apartamentos em Lisboa do que agora, que tenho muito mais condições. Mas isso é porquê? Qual é que era a tua ligação com a cerveja? Gostas de fazer a cerveja porquê? Qual é que é o... Já gosto muito de cerveja, mas acima de tudo pelo método, a maneira de fabricar cerveja, porque antigamente achava-se que era um método filosófico, portanto que se podia aprender filosofia através da maneira como se faz cerveja. Pela forma como escreves, eu diria que está a resultar. Mas enfim, passando aqui um bocadinho para as tuas viagens. A tua primeira grande viagem foi onde? Comprei um bilhete de avião para a Bolívia, aterrava em La Paz e saía de Pernambuco um mês e tal depois. E o resto fiz por terra, andei por terra, apanhei alguns aviões também, fiz alguns voos internos e foi uma viagem que para mim me marcou imenso. Nesse teu trajeto de viajante, qual foi o país que mais te tocou? Eu viajei muito pelo Brasil, viajei fiz muitos quilómetros no Brasil, muitos milhares de quilómetros. E fui lá muitas vezes também. E é um destino muito fácil para nós, porque falamos a mesma língua e sentimos-nos muito em casa. E, portanto, gosto muito do Brasil. Mas gostei de alguns países que não estava à espera, como, por exemplo, a Síria. Gostei muito de estar na Síria, gostei muito do Nepal, gostei muito da República do Benin e do Ghana. Também gostei muito da Bolívia. Como é que fez agora a tua entrada internacional? Sei que já estás com a tua obra
a entrar, nomeadamente agora com este prémio da União Europeia que acabas de receber, vais ter a vida muito mais facilitada em termos de tradução, não é? Sim, sim. Qual é que é o país assim, que tu realmente gostavas de conquistar, em termos de mercado editorial? Não tenho preferência nenhuma, acho que não tenho mesmo, até porque, por exemplo, eu estive há muito pouco tempo na Sérvia. O sérvio-croata não é assim tão falado quanto isso, não é? Não há muitos, nunca terei muitos leitores ali, mas adorei estar lá e adorei os leitores que tenho lá. Muito bem, muito bem. Em termos económicos, conta-me, o atual estado da nossa economia, como é que mexe contigo? Bom, mexe mais ou menos como eu pago mais impostos, pago mais segurança social, nesse sentido estou muito pior do que estava, evidentemente, e também me sinto revoltado, mas em termos de trabalho não me afetou propriamente. Tu consegues viver daquilo que escreves? Agora sim, desde o último ano, sim. E isso traduz também pelo facto de teres agora maior liberdade enfim, começares a escrever mais? Eu também tenho trocado as minhas fontes de rendimento, ou seja, eu antes vivia do cinema de animação, depois passei a viver da ilustração, ou maioritariamente da ilustração. Como também sou músico, também há alguma ajuda dos concertos, agora não tanto, porque também temos tocado menos. E agora finalmente vivo da literatura, não sei se para a semana não mudarei, mas... O teu próximo romance, podes adiantar? Qual será? Eu tenho 2 livros para crianças que serão publicados para o ano. Aliás, um deles, apesar de eu estar a dizer que é para crianças, não sei se é, a minha editora, por exemplo, acha que não. E tenho mais um volume da Enciclopédia da História Universal, o 3º volume. E em setembro, outubro, tenho um romance que é passado no Oriente. Muito bem, e vais continuar a produzir estas belíssimas capas, que isto é mais uma nota que eu tenho que dar, que realmente a capa não é minha. Sim, claro, mas produziste o conteúdo que inspirou. Claro. Muito bem. Eu tenho uma última questão para te colocar. Como jovem que és, pensei que já estás na casa dos 40, mas és um jovem, colocas a hipótese de trabalhar fora de Portugal, no meio desta turbulência toda que estamos a viver internamente? Em certo sentido tenho alguma vontade, mas para já não penso muito nisso. Vais continuar então no Alentejo. Vou continuar a produzir no Alentejo. Para o mundo. Sim. Muito bem. Afonso, muito obrigada Obrigado. por ter estado aqui. Infelizmente chegámos ao limite do nosso tempo. Muito obrigada também por nos ter acompanhado. E já sabe, na próxima semana estaremos de volta com mais e pertinentes ideias em instante. Até lá, tenha uma boa semana.